Muito boa noite, seja bem-vindo a você que tá entrando aqui para assistir agora comigo ao vivo a mais essa aula. Seja muito bem-vindo a você que vai assistir a gravação dessa aula que vai ser disponibilizada depois. Eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do desenvolvimento motor do bebê no chão, a importância do chão nesse desenvolvimento motor. Mas antes eu queria dar alguns avisos para vocês. O primeiro é que os comentários ficam abertos aqui durante toda a aula, para vocês justamente participarem, conversarem, tirarem suas dúvidas, comentarem, darem sua opinião. Bem aberto aqui, gosto bastante quando vocês participam. Então, se eu não conseguir ler na hora, logo em seguida depois eu busco os comentários de vocês para conseguir responder. E o outro aviso que eu tenho hoje é que estão abertas as inscrições do aulão online gratuito que eu vou fazer no dia 9 de novembro. Um aulão onde a gente vai... basicamente são os primeiros passos ali para você saber todos os trâmites para identificar algum possível atraso no seu bebê, saber como trabalhar em cima disso, como ajudar o seu bebê no desenvolvimento motor dele. Então a gente vai fazer esse aulão no dia 9 de novembro. Esse aulão é diferente das nossas lives normais pelo Instagram. Esse aulão é pelo YouTube. Como ele é pelo YouTube, é preciso se inscrever para participar. Como os trâmites acontecem lá pelo YouTube, o link é pelo YouTube, então precisa se inscrever. Quem não se inscrever, e essa inscrição acontece pelo link que está na minha bio aqui do Instagram, clicando naquele link você vai para a página de inscrição automaticamente. Com a inscrição feita ali, aí você vai ter acesso no dia lá desse aulão online que eu vou fazer no dia 9 de novembro. Se acabar não se inscrevendo ali por algum motivo, na hora e quiser participar na hora, não vai ter acesso. Infelizmente, o YouTube não vai conseguir permitir esse acesso aí na hora. Tá? Então, isso é importante. Qualquer dúvida é só conversar comigo no direct que a gente auxilia nesse processo. Mas esses são os convites e os avisos de hoje. Então, hoje o assunto é sobre o desenvolvimento motor do bebê no chão e como é diferente de colchão. Por que eu coloquei esse título que é diferente de colchão? Porque quando a gente fala que o bebê precisa se desenvolver no chão, um drible que eu vejo algumas mães, muitas mães fazendo, é de trazer maciez para esse lugar. Né? E o chão, meu Deus, colocar o meu bebezinho no chão, o chão tão duro que ele pode escorregar, bater a cabecinha, quando está rolando ou não, quando está fazendo esfinge. Então tenta trazer o máximo possível de maciez e quando vê tá lá tirando o colchão e colocando o colchão no chão ou deixando o bebê só em cima do colchão, porque o colchão de casal é maior, então deixa ele ali em cima do colchão para ele se movimentar. E a gente percebe que é muito... Quando a gente trabalha com desenvolvimento motor, que nem o trabalho de bebês, a gente percebe a diferença muito grande de um bebê que tem a possibilidade de ficar num chão firme e estável, de um bebê que fica muito mais tempo em cima de um colchão. A maciez do colchão, a fofura do colchão, ela não ajuda no desenvolvimento motor do bebê. Assim como ele tem facilidade ali para fazer alguns movimentos, porque se é macio, ele vai ter dificuldade de fazer outros. E aí, esse bebê que ficou os primeiros meses só em cima do colchão e fazendo seus movimentos em cima do colchão, quando esse bebê vai pro chão, ele tem dificuldades no chão. E aí que tá. Não vai dar para estar carregando o colchão o tempo todo na vida do bebê para ficar protegendo ele. Então, o chão, ele tem a firmeza necessária, a estabilidade necessária para o bebê aprender tanto a desenvolver um movimento novo, a ter a estabilidade para tracionar naquele local e desenvolver um movimento novo,
quanto saber os limites do seu movimento, saber o freio também. Eu não posso ir muito afoito aqui, senão eu bato a cabeça e isso incomoda, isso é ruim, não é legal. Passar o nariz no chão não é legal, ele é duro. Agora, passar o nariz no colchão, barbada, né? Quem aqui, né? Se eu quiser me jogar em cima do colchão aqui de cara, não vai acontecer nada com o meu rosto. Então, esse entendimento acontece ali, né? Também, essa parte de o bebê saber dosar suas forças. E dosar suas forças é aprendizagem motora também. Para aprender um movimento de uma forma muito melhor, muito mais equilibrada. Então, a importância da gente dar essa oportunidade no ambiente para o bebê explorar livre nesse ambiente estável e firme. Mas o chão é frio e tal. Olha, não precisa ser o chão totalmente o chão mesmo, sem nada em cima. Eu sempre recomendo aqueles tapetes de EVA, não são muito caros e também são mais acessíveis e são bons. Tapetinho de EVA, um tapetinho que vendem para os bebês, já que não é de EVA, mas é bem fininho, assim, tem um pouquinho de maciez, mas é bem fino, assim, não é um colchão super macio. São ótimos para o bebê ter essa estabilidade ali. Né? E quando a gente pega e traz muita fofura para o ambiente ali do bebê, muitas coisas fofas, assim, o bebê perde essa noção, muitas vezes, de posso me jogar, não posso me jogar, tem que melhorar o meu movimento para não cair de novo. Se ele cai num colchão, ele pode pensar por muitos meses assim, eu não preciso caprichar mais nesse movimento, porque se eu caio não acontece nada. Então faz parte do processo. Mas Thiago, meu bebê vai cair, o que vai acontecer? Bom, se ele cair da altura dele, não vai acontecer nada. Ele vai dar uma chorada, ele vai dar uma reclamada, com certeza você vai acolher. Vai pegar ele do chão, vai dar um colinho, vai acolher e logo depois, quando ele se acalmar, ele vai para o chão de novo. Ele vai para o chão com outro pensamento, o pensamento de escolher melhor os seus movimentos. E aí a construção da casinha acontece de uma forma muito mais íntegra, muito melhor. Por que eu digo construção da casinha? Porque o desenvolvimento motor, ele acontece, eu gosto de fazer essa analogia, e vários fisioterapeutas e vários médicos também fazem, que é da construção de uma casa. A gente vê aquela casa linda, bonita, já pronta, e aí a gente às vezes não se dá conta de como foi a construção dessa casa, né? É tijolo por cima de tijolo lá do início do chão, é fundação antes, tudo para a casa ficar bonita depois. E no desenvolvimento motor do bebê, e principalmente nessa primeira infância, que é entre 0 e 2 anos de idade, essa primeiríssima infância entre 0 e 2 anos de idade, é a base dessa casa. Lembra que eu sempre falo que no primeiro ano do bebê, por exemplo, a gente está trocando movimentos que são reflexos por movimentos voluntários? Isso é a base da casa que está sendo construída. Agora, imagina que eu estou construindo essa base e lá na base eu não encaixo o tijolo em um lugar. Tem um quadradinho que o tijolo ficou faltando. Eu vou construindo a casa ali para cima, mas aquele tijolinho vai sempre ficar faltando. Mas depois, mais tarde, eu coloco o meu filho, ele vai fazer educação física na escola, ou ele vai fazer algum esporte, eu coloco no esporte. Mas aquele tijolinho ali de trás vai ficar faltando e vai trazer dificuldades para ele lá na frente. Então, é importante, às vezes nem tão na frente assim. É importante a gente tentar o máximo possível aproveitar cada fase. Por que nessa primeiríssima infância entre 0 e 2 anos? É o momento onde as maiores sinapses, a quantidade maior de sinapses dos neurônios está acontecendo. O que são sinapses? Né? São as conexões neurais ali. O bebê está criando conexões neurais na cabeça para saber fazer movimentos, aprender palavras, aprender frases, aprender movimentos novos para ele. Então, tudo está acontecendo ali, aprender a seguir com o olhar algum objeto, aprender a bater palma, aprender a
tudo que vai acontecer ali entre 0 e 2 anos é um momento nosso de vida, pensando ao longo de toda a nossa vida, é um momento onde maiores conexões neurais estão se formando. Elas continuam se formando depois de 2 anos? Claro que continuam, mas não com a mesma quantidade que foi formada ali entre 0 e 2 anos de idade. Então, por isso é importante, por isso que eu trabalho bastante com essa idade, é a base da casinha, é a base da casa. E aí, nesse desenvolvimento, eu digo que você não vai ver esse tijolinho faltando tão longe assim. Eu dei o exemplo lá de, mas na educação física da escola depois resolve esse problema. Não. O que vai acontecer é que esse tijolinho faltando vai fazer você ter dificuldade lá na educação física da escola, que pode fazer com que essa criança tenha desinteresse em fazer a educação física da escola. E desinteresse em fazer a educação física da escola, você está quase a uns passos para ser um adulto que é sedentário, porque você nunca se identificou com nada com movimento, né, de esportes ou coisa assim. Então, a chance de ser sedentário é maior. Então, é um caminho que acontece. Mas voltando lá para os bebês de 0 a 2 anos, o que a gente vê na prática? Não tem muitas oportunidades no chão. Se tem de ter liberdade para explorar os movimentos, essa liberdade é em cima de colchão ou de superfícies muito macias. E aí, quando vê, passou 6 meses. E aí vai começar a introdução alimentar. E o bebê não sabe ficar sentado. E aí vai lá e fala com o pediatra ou fala aqui comigo. Mas meu bebê tem 6 meses e não está sentando aqui. O que eu faço? Aí a gente vai lá revisar. O que a gente fez antes de 6 meses? O bebê ficou no chão? Você deu oportunidades para ele explorar seus movimentos, dele buscar coisas, dele procurar coisas, dele se desafiar, dele ver o que acontece? Ou não? Ele tanto ficou em cima de superfícies muito macias que não ajudaram ele a desenvolver essas habilidades, ou não ficaram nem na superfície macia. Ficou com pena, a gente deixa muito em carrinho, em cadeirinha de descanso, em colo, e num piscar de olhos passou 6 meses, vai começar a introdução alimentar e ele está molinho ainda lá na cadeira. Né? Então, o que acontece ali? A gente, dentro desse primeiro semestre do bebê, a gente não proporcionou um ambiente para ele explorar os seus movimentos. Como os marcos motores, eles acontecem numa sequência de cima para baixo no bebê. Primeiro o controle da cabeça, com o pescoço ficando mais firmezinho. Só depois do pescoço ficando mais firmezinho é que eu começo a trabalhar no chão. Esfinge, pivoteio e rolar. Se eu tiver liberdade no chão. Se eu não tiver liberdade no chão, posso controlar a cabeça, o pescoço ficar mais firmezinho? Posso. Vou saber rolar? Não vou. Eu preciso dar oportunidades para o bebê, para ele aprender. O máximo de oportunidades possíveis. E o chão vai dar essas oportunidades do bebê fazer por ele. E aí a ideia é ter o mínimo de interferência nossa possível. A gente está ali para acolher, para apoiar, mas o mínimo de interferência. Inclusive, não há necessidade de a gente ficar o tempo todo com a cara no bebê. Olha aqui, olha para cá, olha para lá. Não precisa. A gente tem que ser mais observador e deixar esse ambiente preparado para o bebê poder explorar esses movimentos. Aí, por algum motivo, o bebê fica... E tem vários motivos diferentes. O bebê fica lá no carrinho, na cadeirinha de descanso, no colo, e fica entre um e outro, muito tempo do dia. Como é que um bebê vai rolar numa cadeirinha de descanso? Como é que ele vai testar virar o corpo dele? Como é que ele vai testar empurrar o chão e fazer esfinge? Que vão ser movimentos que vão fortalecer a musculatura dele para ele conseguir sentar depois. A gente confunde ainda essa ideia de sentar, que eu vou lá e depois eu coloco ele sentado para ele aprender a sentar. Mas ele aprende a sentar justamente fortalecendo a musculatura, rolando, de tummy time, de barriga para baixo, de fazendo esfinge, fazendo pivoteio.
Ali ele está fortalecendo a musculatura das costas para ele conseguir sentar com autonomia. Ir lá com as suas mãos e colocar o seu bebê sentado sem ele ter fortalecido a musculatura antes, daí é contraditório. Falando em superfície molinha, que nem hoje o nosso título é do colchão, o que eu já vi também? Olha só, Thiago, eu tô com dificuldade, meu bebê não tá sentando, já tem tantos meses, não tá sentando. Deixa eu ver, me mostra um vídeo. Vou lá olhar o vídeo. Em cima do sofá? Não, né? Por quê? Porque tem medo que na hora do tombo, porque tá tombando mesmo ali. Tá tombando mesmo. Você que está colocando, ele não está preparado para ficar naquela posição, então você está colocando ele numa posição que ele não está preparado para ficar. E ele vai tombar, mas aí você está colocando em cima do sofá, que é mole. A instabilidade de um sofá macio não é o chão com firmeza, onde eu sinto bem o chão ali para me posicionar. Mas enfim, coloca lá o bebê de volta um passo atrás. Volta um passo atrás e deixa o bebê de barriga no chão, com liberdade, de barriga para cima, de barriga para baixo, que ele vai treinar essa musculatura dele ali. Eu vejo, acontecem dúvidas me perguntando também, Thiago, e o jumper? Um brinquedo que apareceu aí, que é de botar o bebê apoiado num brinquedo que o bebê fica saltando no chão. Isso não tem nada a ver com o chão estável e firme que a gente está falando aqui para o bebê criar sua consciência corporal. O bebê não sabe ainda ficar de pé e está pulando num jumper. Ele não criou a consciência dele, ele não fez as conexões neurais que eu falei aqui antes. Para entender como o seu corpo vai se posicionar na vertical. Qual é o entendimento dele naquele espaço para o seu corpo se posicionar com qualidade de postura na vertical. E aí você está lá brincando com seu bebê com um jumper, onde ele fica pulando e tocando o pé com o chão de uma forma diferente, sem a pressão que é o corpo dele no chão. Então são coisas assim que não agregam em nada. Não agregam em nada para o desenvolvimento do bebê. Se existe uma ordem, que nem eu falei antes, né, de cima para baixo, o controle da cabeça, depois o do tronco, né, o fortalecimento do tronco para sentar, e aí depois o 4 apoios para engatinhar, e aí depois o levantar, e depois o andar, e depois o correr, e depois de correr o pular com as duas pernas, e depois de pular das duas pernas o pular com uma perna. Olha a sequência que acontece. E aí o bebê não sabe correr ainda, mas já está pulando no jumper. Nossa, não bate a sequência do desenvolvimento natural. E isso acaba trazendo menos consciência corporal para o bebê. Menos consciência corporal. Naquela janela de oportunidade que é para as coisas acontecerem, elas não acontecem ou acontecem de forma rasa. E aí o tijolinho da casa fica faltando. E aí você vai vendo depois. O meu bebê está demorando para caminhar. Vamos olhar então o que está acontecendo aí. Vocês brincam de jumper com ele. Então que consciência corporal esse bebê está tendo para entender o corpo dele no espaço, na vertical, com postura, para aprender a caminhar sozinho. Então, vai demorar, pode atrasar o caminhar. Pode atrasar o caminhar, tanto um atraso significativo, que a gente vai ver, né? Nossa, tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses e não caminha, quanto um atraso disfarçado. Que ele caminhou dentro da janela que a gente esperava para caminhar, que é até 1 ano e 6 meses. Mas não tem muito equilíbrio. Cai bastante, tomba bastante, se desequilibra muito. No início, quando está dando os primeiros passos, é super normal.
o desequilíbrio, o tombo, a queda, faz parte do processo. Mas aí já passou esse tempo e ainda continua com um desequilíbrio muito grande. Eu desafio você que está aqui hoje, que com certeza conhece alguém que tem uma coordenação motora não muito boa. Eu sou descoordenado para mexer com algumas coisas, nunca me dei bem com esportes. Essa é o atraso motor silencioso. Esses dias faz tempo já uma mãe falou para mim: Thiago, mas como é que na nossa época criança, nossas mães não sabiam de nada disso e a gente está aqui de pé, vivo? Mas aí eu falo, né? Assim como todo mundo passou na escola, ou a maioria passou na escola, uns passaram de ano com nota 10, outros passaram de ano com nota 6. Todo mundo passou? Todo mundo passou. O de com 10 e o com 6. Mas um passou com 6, um passou com 10. A mesma coisa para desenvolvimento motor. Nós estamos aqui de pé? Estamos. Mas uns têm mais facilidade e é mais natural alguns processos do movimento, alguns movimentos. Para outros é mais dificultoso, é mais difícil. Tudo isso está dentro da base da casinha. Porque quando a base da casinha fica bem montada, lá entre 0 e 2 anos, que as conexões neurais foram bem trabalhadas, bem estimuladas, o bebê não precisa mais pensar na base da casinha. A criança ali, depois de 2 anos, a base está pronta. E quando a base está pronta e bem montada e não tem nenhum tijolinho faltando, ele pode gastar o raciocínio dele pensando em uma coisa mais complexa do que a base. Ele não precisa mais pensar na base. O bebê, a criança que tem alguns tijolinhos faltando dessa base, ele está lá caminhando com 1 ano e meio, com 2 anos, mas ainda, que nem o exemplo do equilíbrio, está desequilibrando. Ele está ainda tentando resolver o tijolinho faltando da base. Caminha. Passa na escola lá com a nota que eu falei, fazendo analogia da escola, passa com 7, com 8, com 7, com 6, passa. Mas está ainda resolvendo um problema do equilíbrio. Enquanto o outro está dando salto lá na pracinha com os 2 pés lá. Por quê? Por que esse outro está dando salto com os 2 pés e esse aqui ainda está caminhando, desequilibrando? Por causa do tijolinho que está faltando lá atrás. Porque o que está dando salto já resolveu essa questão do equilíbrio. Já está resolvido. Não tem nenhum tijolo faltando nessa tipo de movimento. E aí, não tendo esse tijolo faltando, a gente pode pensar em coisas mais complexas. O bebê, a criança pode pensar em coisas mais complexas para fazer. E aí desenvolve lá o saltar e aí agora eu quero testar como é que é saltar com um pé só. E assim vai indo. E aí as dificuldades vão aumentando. Então a gente tem que cuidar essa questão de proporcionar o ambiente livre para o bebê explorar, com o mínimo de intervenção nossa possível, mas um ambiente que seja estável e firme. Estável e firme. Muitos bebês que rolam em cima de superfícies macias, como um colchão, você bota ele no chão, ele não consegue rolar no chão. O colchão afunda, facilita lá a rolada dele, ele vira para o outro lado. E aí você coloca no chão e ele não consegue fazer isso. Só que tudo na nossa vida ali para frente vai ser o chão. No início ali o bebê você vai ter o tapetinho de EVA ou o seu tapetinho lá para bebê. Ele vai ficar ali naquela parte do tapetinho. No momento que engatinhar, acabou o tapetinho. Não fica mais em cima. Vai explorar a casa toda. E aí, por favor, deixe explorar. Não fique tirando. Volta pro tapete. Volta pro tapete. Volta. Aí vai reduzir o espaço. Volta pro tapete. Volta pro tapete. Deixa explorar. Vai deslocar até chegar uma borda do sofá e vai levantar com a sua força.
Não coloque a mão na fraldinha ali embaixo para ajudar a levantar. Deixa o bebê explorar os seus movimentos. Permita com que ele não consiga subir no sofá também. Se levantar apoiado no sofá. As primeiras vai fazer uma força, vai se agarrar na borda do sofá e não vai conseguir, vai cair. Faz parte. O cérebro está trabalhando ali. Que forças que eu tenho que fazer para na próxima tentativa minha eu conseguir? Isso é consciência corporal. Se eu vou lá e coloco a mão na fraldinha e dou uma empurrada para subir, para levantar, eu estou tirando a oportunidade do bebê de criar mais consciência corporal do seu corpo no espaço que ele está ali. Então, é muito importante a gente trabalhar os nossos medos de que vai se machucar, de que vai cair, de que não, e permitir isso acontecer. E eu estou trazendo esse assunto aqui porque eu vejo muito. Tem mãe que vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas qual é o problema de deixar no chão? Eu tenho certeza. Mas tem outras mães que têm dificuldade de conseguir deixar o seu bebê se desenvolver ali no chão. Tem medo que caia, que se machuque. Queda que a gente se preocupa do bebê é acima da sua altura. O bebê que está caindo acima da sua altura, a gente abre o olho e olha com cuidado para isso. Agora, da altura do bebê mesmo, pode chorar, pode se assustar, pode se machucar. Mas faz parte do processo de criação de consciência corporal, de aprendizagem motora. E aí eu volto a repetir aqui a regra dos 3 segundos, né? Eu sempre gosto de falar da regra dos 3 segundos. O bebê está tentando um movimento novo. Espera 3 segundos e vê. Aquele movimento que você está louco para colocar, a mão para ajudar. A perninha que está trancada ali que você quer virar. O bracinho que você quer passar para frente. Aquela mão na fralda para dar aquela ajudinha para acabar de se levantar segurando na borda do sofá. A regra dos 3 segundos. Espera 3 segundos e vê se vai ser preciso você intervir. Quase 100% das vezes você não precisa. O bebê vai lá, se esforça, não consegue, e vai lá e capricha melhor e se esforça de novo e vai. Sabe quando é que você vai intervir? Quando o bebê reclamar muito. Tá reclamando demais. E não é assim reclamando um grunhido assim... porque isso também faz parte. Eu vejo também mãe que vem e mostra vídeos assim, ele se irrita porque não consegue fazer tal movimento. Aí eu vou ver qual é a irritação do bebê, ele está conversando, ele não sabe falar ainda. E ele faz Isso é se irritar? Isso ele está conversando. Se irritar é você ver ele chorando de se lavar. Ele está chorando. Muito, compulsivamente. Aí, ele está irritado, vamos tirar da posição, que eu não quero isso. Não quero que fique com esse sofrimento todo. E a gente acolhe, dá colinho e tudo mais, faz tudo isso. Mas, se é um ele está se ajeitando, está conversando. É como se estivesse dizendo, mas meu pé tranca aqui, eu não consigo passar. Que coisa chata. Beleza, vamos tentar de novo. Então é 3 segundos para esperar e ver. Depois espera mais 3, depois espera mais 3, espera mais 3. E aí você vai se surpreender de ver o que seu bebê consegue produzir de movimento nessa espera de 3 em 3 em 3 segundos. Nossa, falei e... Bom, não teve dúvidas, né? Tô vendo aqui uma turma conhecida minha aqui hoje entrando. Legal, bacana. Então, basicamente, hoje eu queria conversar sobre isso, explorar um pouquinho mais, porque eu já fiz vídeos mais curtinhos de Reels ali do Instagram, tem no Shorts do YouTube sobre essa questão do colchão, do chão, a importância do chão no desenvolvimento, mas hoje eu quis abrir um pouco mais para a gente conversar mais, explorar mais sobre esse assunto aí.
porque vai fazer diferença na vida dos seus bebês. Vai fazer muita diferença, eu vejo isso todo dia. Vai fazer diferença. É o bebê que consegue ter esse chão à vontade, livre para explorar seus movimentos, ele se desenvolve de uma forma melhor do que o bebê que não tem essa oportunidade, esse espaço. E aí eu sei que acontece por diversos motivos. E eu não estou querendo colocar culpa em ninguém aí. Eu sei que várias coisas podem acontecer. Às vezes nem é a mãe, nem é o pai ali na sua casa. Às vezes ele vai para uma escolinha, e tem escolinhas ainda que é mais fácil pegar e colocar os bebês do berçário 1 ali, tudo já em cadeirinha. É mais fácil deixar nas cadeirinhas. É mais fácil deixar nas cadeirinhas para o bebê, porque é muitos bebês e tal. Então, às vezes a mãe e o pai nem estão sabendo, né? Tá lá na escolinha e estão ficando mais na cadeirinha do que no chão. Então, a gente vê a diferença assim. Veio uma pergunta aqui do Arthur. Almofada de proteção e capacete de proteção, você indica? Não. Não indico. Não indico. Não indico. Almofada de proteção aonde seria? No bebê? Isso eu nem sabia. Porque assim, ó, eu vejo assim o pessoal colocando almofadas ali meio por perto, assim, quando o bebê tá, né, mais aprendendo a sentar, que já tá sentando sozinho um tempo, e aí se tomba pro lado, tem uma almofada para dar uma amortecida ali, né? Não cair direto de lado ali no chão. Beleza, tudo bem, né? Não aquela almofada que trava o bebê, travar com várias almofadas o bebê ali nas laterais dele, ele ficar firme de sentado. Mas essa almofada de proteção aí é como uma mochilinha que protege as costas. Era essa aí que eu ia chegar, se era essa aí. Não recomendo. Não recomendo. Eu vi essa mochilinha aí. Não recomendo mochilinha nem capacete para bebê. Porque ele precisa... Primeiro que aquilo ali, por mais que seja leve, já muda a forma como o bebê vai se posicionar em pé. Então eu já entendi que o seu bebê está numa fase de andar. Já vai mudar a forma como o seu bebê vai se posicionar em pé. Porque o bebê, ele é pequenininho ali. Então qualquer coisa que você coloque nele já vai dar um peso diferente. Você vai vestir uma mochilinha nas costas dele, já vai... É leve, mas ele já vai ter ele vai ter que organizar a postura da coluna dele de uma forma diferente para carregar aquela mochilinha. Outra coisa, ele não tem mais... Ele cai e não acontece nada, então ele vai perdendo essa noção de que coisas acontecem se ele cair. Então eu não recomendo. Capacete também. É importante as quedas e é importante a consequência das quedas. É importante o bebê entender que se ele caiu, ele tem que caprichar melhor seu movimento, ele vai automaticamente caprichar melhor seu movimento para da próxima vez não cair de novo. E aí a parte de você incentivar, ele vai chorar, ele vai sofrer um pouquinho por aquilo ali, mas aí tá a parte da resiliência que a gente vai dar pro bebê também, né, e do apoio, do suporte, ó, tem sempre aqui eu para te apoiar. Mas ficar assim, forrando o bebê com essas estruturas, a gente vai perdendo ele vai perdendo essa capacidade de entender que ele precisa melhorar o seu movimento. Ele não vai refinar o seu movimento porque pode cair que não acontece nada. Então não recomendo. Deixa eu ver aqui. O Pedro deixa ele de bruços, não gosta, ele vira de barriga para cima. Tudo bem, olha, a maioria dos bebês não gostam de ficar de barriga para baixo. Não é uma posição muito agradável, né? Então, assim, eu sempre gosto de chamar assim, essa posição de barriga para baixo no início lá, chama de introdução ao tummy time. Então, lá quando o bebê é recém-nascido, no primeiro mês, ficar mais juntinho com você, de barriguinha para baixo em cima do seu peito, você de barriga para cima, barriga com barriga a posição, né? Você de barriga para cima na cama, o bebê de barriga para baixo em cima de você, é uma introdução ao tummy time.
para o bebê ir acostumando num carinho melhor, num conforto melhor. Mas é uma posição desconfortável porque o bebê ainda está tentando fortalecer o seu pescocinho. Então, assim, a ideia desse momento assim é ir acostumando mesmo essa posição. Ah, desvirou? Tudo bem. Desvirou de barriga para cima? Tá tudo bem. Já legal que ele já faz esse movimento sozinho. Ele sai do barriga para baixo e vai para barriga para cima sozinho. Bacana, ó. Autonomia para sair da posição. E tá tudo bem. E daqui a pouco ele vai lá, passou um tempo, disposição, vamos lá e coloca de barriga para baixo de novo. E traz um brinquedinho mais atrativo para pelo menos alguns segundos ali ficar. Daqui a pouco vai virar de barriga para cima de novo. Aí você acha um outro brinquedinho mais atrativo ainda, alguma coisa mais legal para tentar ali. E não forçar a barra. Se não gosta e já tem essa autonomia de se virar, deixa que um momento vai querer procurar alguma coisa diferente. De barriga para cima a gente não acha essas coisas diferentes. Mas eu gostei que ele já se resolve, está se resolvendo sozinho ali nas vontades dele. O Arthur aqui, ele está engatinhando e ficando de pé, mas tem algumas quedas, por isso fico com medo de machucar. Deixa, faz parte, apoia nas quedas, acolhe, mas faz parte, você vai perceber que vai ter uma consciência corporal muito melhor. E depois, quando estiver caminhando lá bem, sozinho, também vai ter um equilíbrio muito melhor, vai ter uma desenvoltura muito melhor. Então, não dá pra gente ficar protegendo não, assim, de uma queda do bebê da mesma altura que ele, né? Faz parte do processo, as quedas fazem parte do processo. Acho que eu vou fazer uma live só de quedas, porque já fiz vídeos curtos também falando sobre as quedas e acho um assunto bem interessante da gente conversar. Thaís, minha amiga Thaís, e os sapatos interferem também? Sim, interferem também, Thaís. Interferem também. Porque a sola do pé do bebê é um dos lugares do corpo onde tem o maior número de sensores embaixo que vão levar informação para o cérebro do bebê, que vai voltar a informação para os lugares que tem que voltar para o bebê se posicionar. Então, nesse momento que o bebê está aprendendo a caminhar, muito importante esse pezinho estar em contato com o chão, nas texturas que ele vai passar pelo chão. Uma hora vai estar em cima do tapetinho de EVA, outra hora vai estar em cima do piso frio, outra hora vai estar em cima do tapetinho de algum outro tipo de tapete ali da sala. Então, ou na pracinha, ou na grama, ou no chão de madeira. Então, essas texturas, quanto mais informações a gente trouxer para esse pezinho, quanto mais informações esse pezinho, esses sensores conseguirem captar do ambiente, mais informação vai voltar com qualidade do cérebro para esse bebê se posicionar melhor, para esse bebê ter uma marcha melhor, ter uma consciência corporal melhor. Quando a gente vai lá está aprendendo a caminhar, encaixa um sapato no pé do bebê, a gente perde essa região de sensores, de informações, ele não capta tão bem as informações desse ambiente e a gente tem uma qualidade inferior no caminhar. Então, óbvio, né, você vai sair de casa, seu bebê vai estar na festinha, não vai ficar de pé descalço lá na festinha, mas em casa, com possibilidade ali do dia a dia, de semana a semana, quanto mais ficar de pé descalço, melhor para o bebê aprender a caminhar. Então, quanto mais livre é melhor, né? Sim, quanto mais livre, melhor. Quanto mais liberdade para o bebê explorar os seus movimentos. A chave do desenvolvimento motor é liberdade para o bebê explorar os seus movimentos. Ele precisa ter liberdade. Um bebê que fica lá na cadeirinha de descanso a maior parte do dia, ele não tem possibilidades de rolar, então ele não vai aprender a rolar. E aí depois ele vai ter dificuldade de sentar porque ele não aprendeu a rolar. E ele vai ter dificuldade de engatinhar porque não sentou direito, ou porque não aprendeu a rolar, ou a engatinhar, ou a fazer pivoteio, ou outras coisas assim. Então, é importante ter essa liberdade. Eu imaginei que Arthur era o nome do bebê. Eu vi a fotinho do bebê ali do lado e disse, não, Arthur é o nome do bebê. Arthur é o nome do bebê.
Doutor é bebê. Doutor não, por favor, eu não sou doutor. Eu sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor. Mas deixa o doutor para os pediatras aí, né? De vocês. Obrigado pelo carinho. Doutor é bebê de 4 meses quando fica de 4. Minha bebê de 4 meses quando fica de 4 apoios, eu acho que você queria escrever, né? Doutor Minha Bebê, quando saiu escrito, Doutor Minha Bebê de 4 meses, quando fica de 4 meses, ela fica com as mãos fechadas. Eu acho que é de 4 apoios? Não, não é de 4 apoios, porque 4 meses não fica de 4 apoios. Mas, enfim, mãozinha fechada. Mãozinha fechada pode ser uma situação de estresse, pode ser um momento que está com fome. E a gente tem que cuidar. Quando o bebê nasce, nasce com a mãozinha fechada e com possibilidades, com oportunidades, vai abrindo a mãozinha. É que nem aquela história que eu falei da cadeirinha de descanso. Se ficar na cadeirinha de descanso, não vai ter oportunidades para rolar. Se ficar o tempo todo de luvinha, não estou dizendo que é o seu caso, só estou usando como exemplo. Se ficar o tempo todo de luvinha nos primeiros meses ali porque está com medo de pegar o micróbio, de fazer isso, o bebê não vai ter oportunidade de abrir e fechar suas mãozinhas e vai demorar mais para isso acontecer. Mas se o bebê fica o tempo todo com as mãos fechadas, sem abrir, o tempo todo, 100% do tempo, com essa idade aí, já é interessante levar isso para o pediatra, conversar com o pediatra, porque lá o pediatra não vai olhar só as mãozinhas, ele vai olhar em consultório uma série de coisas, e com essa série de coisas ele vai ter um veredito do que pode estar acontecendo ali. Então, leva essa informação do pediatra aí para ele atestar todos os outros itens. Elô tem dificuldade de caminhar com sapatos. Sim, Thaís, com certeza, porque é aquilo que eu falei, menos informações vão passar pelo pezinho dela. Falando em sapato, existe um sapatinho que a minha filha usou, que eu descobri, que foi desenvolvido pela pessoal da fisioterapia da Universidade de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais. É perto de você, né, Thaís? Você é de Minas, né? O pessoal da Universidade de Minas Gerais lá fez o sapatinho. Eu vou escrever aqui, deixa eu ver. Eu vou escrever o nome do sapatinho. Comentei aqui nos comentários. Você bota aí no Google Sapatinho Noé, assim como eu escrevi ali. E aí você vai ver o site dessa turma que desenvolveu esse sapatinho, que ele simula estar de pé descalço. Usar o sapatinho foi por pesquisa. Eles ficaram 4 anos pesquisando como fazer um sapatinho que fosse bom para os pezinhos do bebê, de tanto ver no mercado sapatinhos duros, firmes, que não davam essa oportunidade do bebê desenvolver toda essa parte sensorial da sola do pé. Então eles desenvolveram o Noé, que é um sapatinho que é como se o bebê tivesse de pé descalço andando em terrenos diferentes, que estimula a solinha do pé do bebê e ajuda a esse pezinho crescer com saúde. Deixa eu ver aqui que agora... Deixa eu ver aqui. Comecei a colocar o Pedro com 3 para 4 meses. Ele não gosta. 3 para 4 meses. Comecei a colocar o Pedro com 3 para 4 meses. Ele não gosta agora. Estão ficando um pouco, mas chora e vira de barriga para... entendi. Da barriga para baixo lá. Mas chora e fica de barriga para cima. Tudo bem, Eliane. Deixa ficar de barriga para cima. Se começa a chorar muito na posição, a gente não quer isso porque começa a criar mais ranço da posição. Então não precisa forçar nada disso. Mas quer ficar de barriga para cima? Beleza, fica. E assim, deixa livre no ambiente. E deixa o bebê se quer chegar a algum brinquedo,
vai ter que voltar, vai ter que rolar. Se quiser chegar ali num brinquedo, vai ter que rolar. Nada de dar nada muito na mão do bebê, né? Para ele rolar lá e chegar no brinquedo que ele quer. E ele vai ter que virar de barriga para baixo de novo. Então tem que deixar. Boa noite, minha bebê faz 5 meses domingo. Faz tummy time desde RN, tem muito controle de pescoço, já faz esfinge, começou a pivotear, perfeito, mas ainda não rola sozinha. Apesar de eu estimular brincando. Tá tudo bem. Pela idade que ela tem, tá tudo. Não deve se preocupar nada. Não deve se preocupar nada. Ela vai estar no processo de aprender. Ela está ainda dentro do período para aprender esse movimento. Está fazendo muita coisa bem para 5 meses. Não tem nada de preocupação aí nisso que você me falou. Sim, demorei porque ele tinha problemas respiratórios, precisava de coisa. Aham. Não, entendo sim, eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu tô aqui no papel de quase que advogado do diabo de falar o que é importante para o desenvolvimento do meu bebê. Mas eu sei, por exemplo, tem casos e casos, né? Já teve caso até de que nem eu falei lá da escolinha, né? A mãe nem tá sabendo que o bebê tá ficando mais em carrinho, cadeirinha de descanso e não ficando de barriga para baixo, e tá lá na escolinha ficando. Então, tem casos e casos, eu entendo. De nada, muito boas suas dicas. De nada, de nada. Cada caso é um caso. Isso mesmo, cada caso é um caso. Que nem aqui, ó. Vou tomar a liberdade até de falar o exemplo da Thaís que está aqui, que a gente trabalhou com a Elo. A gente trabalhou com a Elo na consultoria, que eu faço também, as consultorias online. A Elo foi um caso que estava atrasando um pouco algumas questões do desenvolvimento dela. E qual era o motivo lá do início que a gente identificou no ambiente? Tinha infestação de escorpião lá perto da casa deles. E aí não dava para deixar no chão. É outro tipo de caso, você vê, não dava para deixar no chão. Tinha que resolver primeiro a questão dos escorpiões, para depois poder deixar a nenê no chão. E aí, até resolver o problema dos escorpiões, passou 1, passou 2, passou 3, passou alguns meses. E aí foi tempos que a Elo foi perdendo de ficar livre no chão. É outro tipo de caso, cada caso é um caso, né? Óbvio que não era para ela ficar mesmo no chão ali, mas a fins de desenvolvimento a gente fez toda uma estratégia ali para ela retomar isso aí. E agora a Elo tá caminhando, né? Tá caminhando, que eu já vi os vídeos dela caminhando já. Perfeito? Tem caso de... tem um caso também de prematuridade, nasce prematuro, passa os primeiros meses na UTI do hospital, não consegue sair, então tudo isso acontece, né? Tudo isso acontece. E aí passa o tempo, mas aí a gente vai tendo que identificar qual é o caso para ir montando as estratégias para retomar e colocar esses tijolinhos na casa. A minha terapeuta, por início, não ganhava peso, depois teve muito refluxo, não podia. Esse é outro caso bem comum, refluxo, daí não dá, a gente não consegue colocar na posição que o bebê poderia se desenvolver mais, né? Não podia ficar de bruços, isso mesmo, acontece muito. Então, primeiro a gente tem que resolver a questão do refluxo, para depois a gente fazer o que tem que fazer. Então, gente, basicamente é isso que eu queria falar hoje para vocês. Obrigado pelas palavras, Thaís. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Thaís. Fico muito feliz que a gente conseguiu ajudar a Elo. Na sua opinião, qual é o melhor exercício para ajudar o bebê a andar? Liberdade. Liberdade para explorar seus movimentos no ambiente.
Esse é o melhor exercício para o bebê aprender a andar. Liberdade, 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 liberdade. Tá certo? Cuidando assim para até a gente quer ajudar, dar mãozinha para cá, dar mãozinha para lá, não, deixa livre, 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 livre. Tá? Livre que ele vai. O bebê tem um instinto já de eu quero ir daqui até lá porque lá tem uma coisa interessante para mim e ele vai se esforçar para ir, tá certo? Não vai conseguir de primeira? Não vai, é um processo. Por isso que o janela do andar ele é muito longo, né? Vai de 9 meses a 1 ano e meio. Mas dentro dessa janela, beleza. Passou dessa janela, opa, sinal vermelho, vamos ver o que está acontecendo. E eu sempre falo para vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem também, levem para o pediatra na consulta periódica lá. Tá chegando a vez da consulta, anota, eu sei que é muito rápido às vezes a consulta, anota no papelzinho e leva a consulta, leva a informação lá para ele, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, que ali, né, a gente já mata algumas charadas e às vezes o pediatra ali no consultório, se você não vem com esse feedback de fora do dia a dia da sua casa, o pediatra nem vai saber que está acontecendo tal e tal coisa específica ali com o bebê. Ele tem uma série de avaliações que ele faz ali para ver o desenvolvimento, mas tem coisas mais específicas que só vindo esse feedback de casa que ele vai conseguir ver. Ah, sim, já ia responder. Eu já ia te responder, Simone. Bebê de 1 ano ainda não anda segurando a mão dele, anda com um dos pezinhos torto. Eu vi a sua... Antes de começar aqui essa aula, eu vi a sua pergunta na caixa de perguntas. Eu já ia responder assim que terminasse aqui a aula. Mas é importante, Simone, você levar... o que o pediatra fala sobre isso? Né? Isso que é importante, sim, ver. A questão do tempo que o seu bebê tem, 1 ano, e ainda não anda, até aí não tem nenhum problema nisso. Que nem eu acabei de falar aqui, o andar acontece em média entre 9 e 1 ano e meio. Não tem, tá dentro da faixa de se aprender a andar. A Elo, que a gente estava conversando aqui, mesmo tendo os problemas do escorpião, começou a caminhar agora com 1 ano e 2, 1 ano e 3. Tá tudo bem, tá dentro do tempo, né? Agora você vê um dos pezinhos torto, levar para o pediatra. Marca uma consulta e vê, olha, está acontecendo isso, o que você acha sobre isso? Aí daqui a pouco o pediatra diz, não, olha, eu quero que você leve para um ortopedista pediátrico, ou eu quero que você leve para um neuropediatra para ver. Então é esse caminho que tem que acontecer aí, tá? Fazer essa avaliação em consultório e ver, porque podem ser tantas coisas, né? E pode não ser nada também, então é difícil de falar assim. Só com essa informação. Tem que ser avaliado uma série de coisas em movimento do bebê. Mas o caminho é pediatra e o pediatra vai dizer qual caminho dali para frente seguir. Certo? Lembrando que os avisos que eu dei lá no início é que as inscrições para o aulão online que eu vou fazer, o aulão Bebê em Movimento que eu vou fazer no dia 9 de novembro, que vai ser pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram. Estamos preparando essa aula bacana lá. É um aulão diferente. Lá pelo YouTube, as inscrições já estão no link que está na minha bio aqui do Instagram. Você clica no link, já abre a página para você se inscrever, é bem rapidinho. Porque lá no dia do aulão online Bebê em Movimento só vai participar quem estiver inscrita. Quem não estiver inscrita não vai conseguir ter acesso a esse link que o YouTube dá para poder entrar nessa aula diferente, que lá eu vou dar todas as barbadas ali, né? Eu vou para vocês saber os primeiros passos para saber identificar e recuperar algum possível atraso motor no seu bebê dentro de 1 mês, tá certo? Então não perde essa oportunidade, é online, é gratuito, só que tem que fazer esse movimento de se inscrever no link que está na minha bio do Instagram. Se não encontrar esse link, não achei. Aqui, ó, a Isa colocou para nós o link. A Isa colocou o link para ficar mais fácil ainda para fazer essa inscrição. E nesse dia a gente vai ter uma aula toda especial para
ajudar vocês não só em uma fase do seu bebê, mas ali vocês vão vão sair com a cabeça aberta para entender todas as fases do seu bebê, todas as fases que ele já passou e que ele ainda vai passar, tá bem? Então, muito boa noite. Olha, quando vê foi 1 hora hoje, hein? Gostei. Participaram bastante, gostei. Muito boa noite, bom restinho de semana, que amanhã ainda é sexta, e bom final de semana para vocês e seus bebês. Até mais. Tchau, obrigado.